da nossa aula que nós temos estudados aí, promessa e cumprimento, e hoje nós vamos falar sobre a história de um profeta. Nós vamos falar sobre a história, do profeta Elias. Essa é a ideia da nossa aula de hoje. E antes da gente falar da história, do profeta Elias, nós vamos lembrar um pouquinho a natureza do ministério profético. Porque os profetas, eles eram levantados por Deus para algo específico, num tempo específico e para uma obra específica. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós olhamos para a palavra do Senhor, nós vemos Deus levantando um profeta num tempo específico, num contexto específico, para trazer uma mensagem ao povo destinado. Quando a gente olha principalmente na cultura judaica, na cultura de Israel, nós percebemos que Deus sempre levanta um profeta para falar com o seu povo. Mas sempre houve alguns outros momentos também da história, da caminhada, que Deus também levantou profetas para falar com outras nações, com outros povos. A gente pode perceber isso exclusivamente através do profeta Jonas, que foi pregar para o povo de Nínive. Mas a maioria dos profetas levantados aqui no Antigo Testamento tinha a missão de trazer uma mensagem voltada para o povo de Deus, para que o povo de Deus pudesse se voltar para Deus, voltar o coração para as coisas de Deus e viver uma vida que agradasse de fato o coração de Deus. Então, o ministério profético, ele era divino, vinha diretamente de Deus. Deus trazia a mensagem, a palavra a uma pessoa específica que Deus levantava, que Deus escolhia para realizar esse ministério profético. E entrando aqui no contexto aqui principalmente do que nós vamos estudar hoje, do profeta Elias, a gente lembra que o contexto aqui é um contexto principalmente de declínio espiritual. Foi um dos momentos mais difíceis da história de Israel, do povo de Deus, em que Deus levantou Elias como profeta para exercer o seu ministério. E a gente pode ver que esse período foi marcado principalmente uma profunda crise moral, social, espiritual, notadamente pela corrupção, assassinatos, idolatria, fome e miséria. Então, todo esse contexto, esse pacote, está relacionado ao contexto ali, onde Deus levanta Elias como profeta, um contexto de declínio espiritual. E aí, daqui a pouco, nós vamos entender por que desse declínio espiritual, o contexto que estava acontecendo ali na história do profeta Elias. A Bíblia não traz muitas referências sobre o profeta Elias, traz algumas questões referente a ele. Quando a gente olha lá no primeiro livro de Reis, capítulo 17, versículo 1, nós percebemos que uma das referências que a Bíblia traz sobre Elias é que ele era tesbita. Por quê? Porque ele veio de Tesbe, um povoado das montanhas de Gileade, ou seja, um povoado simples, um lugar pequeno, e até muitas pessoas falam, alguns teólogos definem que Elias é um profeta que vem de um contexto comum. E quando a gente olha para a Escritura Sagrada, a gente percebe que Deus levanta homens, levanta pessoas para servi-lo, para fazer uma missão, e às vezes de contextos simples, insignificantes. E assim também acontece com Elias. O nome do profeta Elias, no hebraico Eliahu, revela algo de sua identidade, pois significa Jeová é o meu Deus. Olha como é que é interessante a história. A gente percebe que o próprio nome do profeta Elias está dentro de uma realidade onde o próprio nome de Elias confronta o contexto daquela época. Porque era um contexto de declínio espiritual, onde o povo de Deus, o povo de Israel, havia abandonado a Deus, e agora o nome do profeta Elias, que é levantado por Deus, significa Jeová é o meu Deus. Elias também é considerado um dos maiores profetas que já existiu em Israel, e assim, basicamente, a gente pode lembrar que o seu nome, o nome Elias, aparece 69 vezes no Antigo Testamento e mais 30 outras vezes no Novo Testamento. Então, o nome de Elias aparece bastante na Bíblia e tem um propósito.
né, tem um significado muito importante. E o profeta Elias, ele viveu no 9º século antes de Cristo, durante os reinados de Acabe, Acasias, no reino do norte. Então nós vamos ver que todo o declínio espiritual de Israel está relacionado ao contexto do reinado de Acabe. Creio que muitos dos irmãos aí conhecem, né, a história de Acabe, o rei Acabe, quem foi o rei Acabe, mas nós vamos relembrar algumas coisas aqui bem interessantes. Então, nesse ministério profético, Elias, ele foi comissionado, né, para anunciar ao rei Acabe uma mensagem de juízo. Ou seja, ele tinha a missão de revelar o castigo que Deus estava preparando sobre Israel devido à apostasia do povo. Ou seja, o povo havia se apostatado, né, da fé e até mesmo da caminhada com Deus, porque eles começaram a adorar outros deuses. E aí Elias então tem essa missão, né, diante da palavra do Senhor, trazer a mensagem, e logo já no versículo 1, né, de 1 Reis, capítulo 17, diz assim: Tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Então, logo no capítulo 17 aqui, no versículo 1, já revela a mensagem de Elias ao rei Acabe, contra o declínio espiritual, contra a realidade daquele contexto lá. E a gente precisa lembrar algumas coisas aqui bem interessantes, porque a Bíblia traz algumas referências, principalmente aqui, de quem realmente foi Acabe. Acabe foi um rei de Israel, e a Bíblia fala que ele foi um rei que fez tudo que era mal aos olhos do Senhor. Se você ler aqui no capítulo 16, a partir do versículo 29, vai falar um pouquinho sobre a história de Acabe. Então, Acabe, ele foi um rei que fez tudo aquilo que era mal aos olhos do Senhor, e a Bíblia também relata aqui que ele foi pior do que os outros reis, porque ele conduziu Israel ao pecado da idolatria. Ele conduziu Israel à adoração a Baal. Até porque a gente tem que lembrar que Acabe, né, ele foi um rei, e ele casou com uma mulher chamada Jezabel, que era filha de Etibaal, que era um rei, mas também era um sumo sacerdote, né, de Baal, ou seja, um rei pagão. Então, todo esse contexto do relacionamento de Acabe com Jezabel influenciou na sua história, na sua caminhada e principalmente no seu reinado. Porque por meio de Jezabel, a Bíblia fala que Acabe, então, para querer agradar Jezabel, ele começou a adorar e servir também a Baal. E para piorar a situação no contexto aqui, Acabe, ele constrói um altar a Baal, ele constrói um templo de adoração a Baal, e aí começa todo o processo de declínio espiritual de Israel. Uma adoração a um Deus falso, a um Deus que não é o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro, o único Deus que a palavra de Deus traz. E aqui esse contexto de declínio espiritual acontece dessa maneira, por meio do rei Acabe, sua esposa Jezabel, que viveram uma vida de constante idolatria. E isso aqui, queridos, tem algo muito interessante, porque a gente percebe que como que a liderança tem influência sobre a vida do povo. A gente percebe que Israel viveu momentos de declínio espiritual quando Israel tinha uma liderança que não andava com Deus, que não servia a Deus, que não viviam para a glória de Deus. E no contexto de Acabe também foi assim. O pessoal começou a abandonar o Senhor, se afastar das coisas do Senhor, e também começou a viver uma vida de idolatria. E é dentro desse contexto todo que aparece, então, o profeta Elias. Um homem levantado por Deus,
com uma missão de enfrentar, de confrontar, de encarar aquele contexto e ser um instrumento de Deus na vida daquele povo. Mas a gente olha para a palavra do Senhor, a gente vê, né, todo o contexto depois de Elias como profeta. Mas com certeza Elias pagou um preço muito alto para ser fiel a Deus, para fazer a vontade de Deus. E nós sabemos que um profeta, ele tem essa missão. Na próxima aula, no próximo domingo, nós vamos continuar falando também sobre isso, quando nós falarmos sobre João Batista, que também foi um profeta levantado por Deus no Novo Testamento e que também pagou um preço muito alto com a sua vida para servir, honrar o Senhor. E nós vamos lembrar algumas coisas aqui bem interessantes, até porque falar sobre a história e sobre a vida do profeta Elias, né, durante o período da nossa aula. Se a gente for trazer todos os detalhes, é muito difícil, né, porque são histórias ricas, histórias que mostram mesmo o agir de Deus, histórias poderosas, mas eu escolhi focar alguns momentos da vida do profeta Elias e do seu ministério, para que a gente possa depois aplicar também a nossa vida. Então, relacionado ao profeta Elias, nós vamos falar de alguns momentos da vida do ministério profético de Elias. E no primeiro momento, a gente vai destacar aqui um profeta de coragem. Se tem uma coisa que nós podemos ver na história do profeta Elias, é que ele foi um homem de Deus, um homem corajoso, profeta de coragem. E por isso, eu vou ler aqui novamente aqui para nós, versículo 1, que diz assim: Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, a quem eu sirvo, não haverá orvalho nem chuva nos próximos anos, a não ser quando eu disser. Olha a ousadia, a coragem do profeta Elias, diante de todo o contexto do cenário que nós já vimos. Um cenário de declínio espiritual, ou seja, o povo vivendo na apostasia, o povo vivendo numa vida de idolatria, de acordo com a história aqui, com o contexto relacionado ao rei Acabe e sua esposa Jezabel. Então ele vem trazer uma mensagem de Deus dentro desse contexto de confronto. Elias poderia muito bem, né, se comportar como um político, chegar ali, fazer amizade com o rei, ficar ali tranquilo, mas ele não, que a Bíblia diz que ele confrontou o rei Acabe. Ele chegou lá e falou: o Senhor disse isso. E essa é a mensagem de Deus para você, para o seu reinado, para esse tempo que Israel está vivenciando. E ele então chegou e confrontou o rei Acabe. Isso é para quem tem coragem. E nós percebemos que muitas vezes nós somos desafiados na caminhada, como homens e mulheres, muitas vezes levantados por Deus, para proclamar a palavra, para confrontar às vezes o pecado, para realmente viver uma vida que agrada o coração de Deus. E a gente percebe que Elias foi um profeta corajoso. No primeiro momento, ele confrontou o rei Acabe. E mais que confrontar, ele trouxe uma mensagem de juízo. Uma mensagem de juízo. Ou seja, Deus, de alguma forma, vai reter o orvalho, a chuva sobre vocês. Olha que interessante, queridos. Quando a gente lembra desse contexto de orvalho, de chuva, na cultura de Israel, era muito importante. A gente percebe que no Antigo Testamento, as pessoas, o povo, sobrevivia relacionado à agricultura, o plantio. Eles precisavam da chuva, eles precisavam do orvalho.
para que a terra pudesse ser fértil e pudesse produzir frutos, alimentos, para que eles pudessem sobreviver. Imagina agora, Elias, diante do rei, fala para ele assim, ó, não vai cair nem orvalho, nem chuva. E a coragem de Elias é tão grande que ele fala assim, até que eu disser, até que eu fale que vai chover novamente. Eu fico imaginando a ousadia de Elias diante de um rei, de confrontar o rei, trazer uma mensagem de juízo e ainda assim falar que só haveria chuva novamente quando ele ordenasse. E aí nós vemos então a coragem do profeta Elias. E ele também desafiou os 450 profetas de Baal. Isso a gente consegue ver já no capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Eu não vou ler porque o texto é meio grande, mas eu vou citar aqui alguns momentos interessantes. Qual que era o contexto? A gente tem que sempre lembrar do contexto aqui, que é um contexto de declínio espiritual, de adoração a Baal. E foi um contexto, então, que Elias, ele desafiou os 450 profetas de Baal. Ele trouxe um desafio diante do povo. Já que vocês servem a Baal, já que vocês vivem uma vida de adoração a Baal, eu, como profeta de Deus, como profeta do Senhor, quero lançar um desafio a vocês, para que a gente possa invocar Deus e ver qual que é o Deus verdadeiro. E aí Elias mandou, o rei Acabe chamar todos os profetas, os 450 profetas, fizeram ali um altar, colocaram lenha naquele altar, ao redor colocaram água, e o objetivo era invocar Deus para que Deus mandasse fogo e queimasse aquele altar. Foi Elias que afrontou os profetas ou os profetas que afrontaram Elias? Não, Elias. Até, na verdade, depois Elias vai ser conhecido como o perturbador de Israel, né? Porque, na verdade, aqui foi Elias que foi confrontar mesmo o povo. Se a gente ler todo o contexto aqui, eu não vou ler todo o contexto aqui, mas o contexto vai falar que Elias mandou, desafiar os 450 profetas de Baal. E aí, então, nesse contexto, Elias deu a oportunidade para que eles pudessem primeiro invocar. E a Bíblia fala que eles ficaram ali invocando, e nada aconteceu. E Elias até brincou, talvez o Deus de vocês, Baal, pode ter ido no banheiro, está fazendo qualquer outra coisa, está ocupado. E aí eles ficaram lá e nada. E aí a Bíblia diz que Elias, então, primeiramente, ele restaurou o altar do Senhor. Ele não usou o mesmo altar, que realmente os profetas de Baal iriam usar. Ele restaurou primeiro. E aí ele mandou trazer mais água para ficar mais difícil ainda. E aí ele clamou a Deus e Deus mandou fogo e aquele altar foi consumido. Teve uma explicação a Deus que isso levou dias. Sim. Sim. Quando a gente lê, parece que foi no mesmo momento, Mas tem todo esse cenário mesmo, E o povo parado, esperando, Sim. Então, assim, e agora? É o tempo que as pessoas têm para tomar decisões. Verdade. É interessante mesmo. E aí a gente percebe que Elias depois, junto a todo o contexto ali, perseguiu e todos os 450 profetas de Baal foram mortos. Então, é um exemplo para a gente lembrar aqui da coragem, do profeta Elias. Um profeta de coragem. A gente vê vários momentos, eu até citei aqui o contexto do profeta Jonas, quando Deus mandou ele lá para Nínive pregar a mensagem, ele quis fugir da presença do Senhor.
né? Não quis pagar um preço. Mas Elias, como um homem de Deus, um profeta escolhido para um momento específico, uma obra específica, num contexto de declínio espiritual, ele queria ser um instrumento para que o povo de Israel pudesse voltar o coração para Deus. Então, esse é o foco central da nossa aula. É lembrar da história do profeta Elias, mas lembrar da importância de Elias dentro desse contexto. Porque Elias foi um instrumento de Deus para a restauração da adoração do povo ao Deus verdadeiro. E também nós podemos ver aqui, no livro do profeta, falando sobre o profeta Elias, um profeta que confia. Então, a gente vê que Elias é um homem de coragem, mas a gente vê que Elias também é um homem que totalmente confia em Deus. Toda a sua confiança estava no Senhor. E quando a gente lê aqui, né, o capítulo 17 do primeiro livro de Reis, a gente vai perceber que Deus ele mandou, então, Elias foi lá, confrontou Acabe, anunciou também ali o contexto, né, de juízo, da falta de chuva, da falta de orvalho, e a palavra do Senhor veio a Elias e mandou Elias se retirar para um ribeiro ali, e ficar ali, né, para que ele pudesse ser sustentado ali. Então a palavra do Senhor veio a Elias: sai daqui, vá para o leste, esconda-se junto ao ribeiro de Querite, nas imediações do Jordão. Você beberá a água do ribeiro, e eu ordenei aos corvos que sustentem você naquele lugar. Então ele vai lá confrontar o rei, traz uma mensagem que não haveria mais chuva, e Deus manda ele se retirar para um ribeiro ali, que ali ele seria sustentado. Ele beberia daquela água e Deus ordenaria que os corvos o sustentassem. Imagina você, Deus falando para você assim, ó, sai agora, você vai ficar neste lugar, vai beber daquela água e eu vou ordenar aos corvos que vão lá alimentar você. Às vezes a gente pensa assim, nossa, né, a gente vê Elias fazendo isso, mas é quem confia em Deus que toma um posicionamento desse, de confiar em Deus, de ouvir a voz de Deus e reconhecer que Deus está no controle da situação. Porque ele não foi lá também confrontar Acabe e esqueceu, não. Ele foi lá confrontar Acabe, mas ele sabia que todo o processo, Deus estava com ele, a vida dele estava segura nas mãos do Senhor. E a gente vê que então, que Elias, ele ouve o Senhor, Deus fala para ele, ele ouve o Senhor, ele obedece o Senhor, né? Ele obedeceu o Senhor e fez aquilo que o Senhor ordenou. E é tão interessante que ele ficou lá, chegou um momento que a água daquele ribeiro secou, porque não chovia. Você continuar lendo todo o texto aqui, você vai perceber isso. Como não chovia, a água secou. E aí Deus falou com ele novamente e mandou ele lá para Sarepta, que uma viúva iria sustentar ele. Um contexto de miséria, no contexto de fome, no contexto de dificuldade. Agora ele sai do lugar que ele estava, porque a água secou, e Deus ordena para ele ir lá em Sarepta, que Deus tinha preparado uma viúva que iria sustentá-lo. E aí a Bíblia diz que quando ele vai para lá, de repente, o que acontece? Ele encontra com aquela viúva, ele pede água, e aí ele pede uma coisa para comer. E a viúva fala para ele assim, mas eu não tenho nada em casa. Ou seja, eu tenho apenas um pouco de farinha, que eu vou fazer uma comida, alguma coisa para mim e para o meu filho, nós vamos comer, e depois nós vamos morrer, porque nós não teremos mais nada. E aí a gente vê a confiança de Elias, ouvindo a voz de Deus, obedecendo o Senhor, fazendo a vontade do Senhor. Mas algo que nós podemos destacar também nessa história aqui, foi que aquela viúva também, apesar de todo o contexto dela,
profeta falou para ela assim: você vai lá, prepara alguma coisa para mim comer, porque a farinha da sua panela não vai se acabar. E ela foi, então, fez, trouxe para o profeta, ele comeu, ela comeu, o filho comeu, e a Bíblia diz que a farinha da panela daquela mulher não se acabou. Até o dia que voltou a chover. Ou seja, Deus agindo, sustentando, cuidando do seu povo. E isso é muito interessante, queridos. Porque em momentos desafiadores, em momentos difíceis, que nós somos desafiados a confiar, a descansar o nosso coração no cuidado de Deus. A pregação que eu ouvi do pastor esse contexto quando ele faz tudo, né, o mata os profetas, a alma, e Deus, quando Deus pede para ele se retirar, e daí ele dá uma interpretação que Deus estava preservando ele, ele não se orgulhar daquilo, ele não se achar que ele, nossa, agora eu sou né, o obedece, né, posso fazer o que eu quiser. Então, foi um jeito de Deus também preservar ele, a coração dele, para ele não se submeter, né? Sim. Eu achei interessante quando ele falou isso. Muito legal mesmo. E a gente vai perceber isso. A própria caminhada do ministério de Elias, a gente também vai perceber alguns momentos de fraqueza também de Elias. Primeiro, a gente está focando aqui num contexto, principalmente, de que Elias era um profeta, né, corajoso, que confiava no Senhor, que entendia que a sua vida estava nas mãos do Senhor. Mas a gente vai perceber também um outro lado também, do profeta Elias, para a gente poder olhar para Elias não como super-herói, mas também como um homem comum, né? Alguém que tinha também as suas fraquezas, né? As suas limitações. E a gente percebe que Elias e tanto essa viúva, né, acabaram revelando confiança. Elias confiou no cuidado, na direção, no sustento de Deus para a vida dele. E aquela viúva também confiou na palavra do profeta. E ela então obedeceu a palavra do profeta, fez conforme o profeta havia falado, e aí ela provou de um milagre. A viúva, ela não era do povo de Deus, né? Não. E quando alguém fala com fé, determinação, o outro sente. Sim. Porque se ela desobedecesse, o profeta não ia roubar a família Sim. dela. Ele simplesmente, aquilo não ia acontecer, pelo menos para ela, né? Certamente o Senhor proveria outra situação. Mas a maior riqueza aí é ela estar aberta para receber e não questionar. Sim. Qualquer um questionaria, né? Se não houvesse a energia da fé ali naquele momento, tá? Da palavra firme. Ele fala e ela crê. Sim. E daí tudo acontece. Com certeza. Não vai acontecer com o azeite. E a gente vê muito comum isso também, né? Na palavra do Senhor, na Escritura Sagrada, certos momentos assim, de pessoas que não eram, sim, consideradas como povo de Deus, que acabaram entrando na história do povo de Deus por causa da fé, por causa de um momento que se posicionaram diante de uma palavra de Deus, que recebeu no coração e obedeceu, né? E a gente vê muito isso comum acontecer na história bíblica. E agora nós vamos falar sobre um momento também que Elias era um profeta comum. Então, nós estamos trabalhando a questão que Elias era um profeta, né, de coragem, profeta corajoso, e quando precisou confrontar, ele confrontou, quando precisou desafiar, ele desafiou, né, ele confiou no Senhor, obedeceu ao Senhor, fez a vontade do Senhor, né, mesmo às vezes, não sei, a gente não consegue ter uma noção, né, se em alguns momentos Elias falou assim, mas parece loucura,
né? Mas ele obedeceu, ele fez a vontade do Senhor. E a gente percebe que obedecer ao Senhor não é tão simples, não é tão fácil. A gente entende que obedecer ao Senhor envolve muitas vezes desafios, sacrifícios. A gente olha para a história de Abraão, no Antigo Testamento, quando Deus falou para Abraão, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei, ele nem sabia para onde iria, mas ele obedeceu. E quando a gente olha para os heróis da fé, a gente percebe que todos eles, a marca deles, eles eram homens fracos, pequenos, limitados, pecadores, mas foram homens que obedeceram ao Senhor pela fé. Então isso é importante para nós, a gente lembrar disso. Mas eu creio que uma coisa preciosa também para as nossas vidas é a gente lembrar que, assim como o profeta Elias, nós somos pessoas comuns. Elias foi um profeta comum. E a gente, na história de Elias, aqui no capítulo 19 do primeiro livro de Reis. Eu não vou ler todo o texto aqui, que é muito grande, mas a gente percebe aqui, né, que o capítulo 19 vai falar sobre esse contexto agora de limitação, de fraqueza de Elias, aonde ele ficou com medo, né, de Jezabel. E às vezes a gente acha até um contraste, né? Capítulo anterior, 18, ele enfrentou 450 profetas de Baal. E agora ele ficou com medo de uma mulher. Porque Acabe contou para Jezabel tudo o que Elias tinha feito. E aí o que aconteceu? Jezabel mandou uma mensagem ao profeta dizendo que ela iria matá-lo, assim como ele fez com os profetas de Baal. E a primeira reação de Elias, ele teve medo de Jezabel. Ele teve medo. Um profeta corajoso, um homem de confiança, mas que também, num certo momento, teve medo. De uma simples ameaça de uma rainha, de Jezabel, que era conhecida como uma mulher que mandava matar os profetas. E Elias teve medo. Sim. Então, como que a gente percebe os contrastes? É porque Elias também era um homem comum. Ele teve os momentos de coragem, momentos de confiança, mas também teve os momentos de dúvida, de medo, insegurança, de preocupação. E isso é muito comum porque isso revela a nossa vida comum, nossa vida humana, nossa natureza. Que em certos momentos, mesmo que a gente haja com coragem, com confiança, tem alguns momentos que a gente é tomado pelo medo. Medo das circunstâncias, dos desafios, das lutas, da perseguição. E ele teve tanto medo de Jezabel que ele pediu a morte. Ele pediu a morte. Ah, Senhor, basta. Tira minha vida. Até alguns teólogos definem que esse contexto aqui, do profeta Elias, quando ele pede a morte, é um contexto de depressão. Um momento que ele estava deprimido. Ele ficou com tanto medo, desesperado, que ele foi tomado pela depressão. Ao ponto de querer desistir da sua própria vida, da sua própria carreira, da sua missão, do seu ministério. E como que isso é muito comum, ainda hoje, no século XXI, e nas nossas vidas? Em certos momentos, nós confiamos em Deus, nós somos corajosos para tantas outras coisas, mas em certos momentos nós revelamos a nossa fraqueza, nosso medo, nosso desespero, e muitas vezes nós ficamos deprimidos diante de situações que assolam o nosso coração. Às vezes o que nos falta, às vezes,
Às vezes até falar como Elias, Senhor, prefiro que o Senhor me leve, prefiro, né, descansar, não quero mais viver, porque as coisas estão difíceis, né, tá tudo complicado, nada dá certo na minha vida. Isso é um momento de fraqueza do ser humano. E aí a gente pode também perceber que Elias foi tomado pelo sentimento de autocomiseração. O que é autocomiseração? Tem a ver com autopiedade. Ou seja, uma expressão mais simples, é a expressão de que Elias agiu como um coitadinho. Né? Aquela expressão assim, prefiro morrer porque eu não sou uma pessoa boa. Né? E, no caso aqui, Elias fala assim, eu não sou melhor do que os meus pais. Né? Se comparando aos seus pais. Ninguém me ama, ninguém me ajuda. Né? É esse espírito, é esse sentimento de autocomiseração, de se fazer de vítima, de se fazer de coitado. E se tem uma coisa que nós, seres humanos, nós fazemos em momentos de fraqueza, é isso. Basta a gente ter um problema difícil para encarar, para enfrentar, que a gente se acha pequeno demais. Eu não posso, eu não consigo. E isso aconteceu também com Elias. Ele pediu a morte, e ele foi tomado por esse sentimento de autocomiseração. Basta, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, eu sou uma pessoa coitado, em outras palavras. Sentimento de autocomiseração, que vem da nossa fraqueza humana, que vem das nossas limitações. E aí se a gente pensa, mas como assim? Um profeta que no início age com coragem, a gente vê a confiança que ele tinha em Deus, ao ponto que através da sua própria oração ele iria orar e não ia chover. E agora ele está ali se comportando com medo, pedindo a morte, com sentimento de coitado, de vítima, de autopiedade. Mas isso a Bíblia faz questão de mostrar para nós a fraqueza de Elias. Que Elias era um homem comum, como nós. Ou seja, ele era limitado e fraco também. O que fazia diferença na vida dele é que ele era um profeta escolhido por Deus, um homem de Deus, levantado por Deus, e que Deus agia na sua vida. E é assim que acontece conosco. Nós somos o povo de Deus, escolhidos por Deus, pela graça, pela misericórdia, por meio do sacrifício de Jesus. E Deus nos levanta, nos usa para tantas coisas, para a glória dele, para edificar, para abençoar. Mas nós nos deparamos com as nossas fraquezas, com a nossa pequenez, com as nossas limitações. E a gente percebe que na história de um profeta famoso, conhecido, destacado no seu contexto, também teve seus momentos de fraqueza. Mas ele foi fortalecido por Deus para continuar caminhando. Ele estava lá, deprimido, se sentindo coitado, se sentindo sozinho, abandonado. Deus envia um anjo lá, ele estava sem comer. E o anjo tocou nele e falou assim, levanta daí, vai comer. Ele comeu. E aí, em vez dele continuar, ele ficou lá. O anjo tocou nele de novo e falou, não, sai daí. Tem uma missão ainda para você. E aí ele se alimentou novamente, ficou fortalecido e seguiu o seu caminho. Mas ele seguiu o seu caminho e passou o momento, ele entrou numa caverna. Então ele foi fortalecido por Deus no primeiro momento ali, através do anjo, através daquele alimento, e entrou numa caverna.
E aí a palavra de Deus precisou vir a ele novamente. O que você está fazendo aí, Elias? Você foi levantado como profeta, um homem de Deus, para uma missão. Não é para você ficar escondido aí na caverna, não. Sai daí. E isso, queridos, mostra o propósito de Deus. Porque a gente tem que caminhar sempre. Não podemos parar. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Então não era a hora de Elias se esconder, na hora de Elias parar, não. Ele precisava ungir um outro profeta no lugar dele. Ele precisava ser um instrumento para que um outro rei pudesse ser levantado. Então ele tinha algo para fazer ainda. A missão profética dele não havia acabado. Então ele foi fortalecido por Deus para continuar o discipulado. E qual que é o discipulado aqui? É o discipulado dele levantar um profeta no seu lugar. E aí a gente vai ver a caminhada dele com Eliseu. Deus falou para ele, você vai lá ungir Eliseu como profeta no seu lugar. O seu tempo, o seu ministério, uma hora vai acabar. Mas ainda não acabou. Você tem uma missão de preparar um sucessor, de preparar alguém que vai continuar a missão profética no seu lugar. Aí Deus fortalece ele para todo esse processo. E a gente vê toda essa caminhada de Elias, Eliseu, até o ponto que ele sobe aos céus numa carruagem de fogo. E ali Eliseu já tinha feito um pedido para ele, né? Queria porção dobrada do seu espírito. Ele fala assim, se você conseguir ver eu subindo, eu vou jogar a capa e seja feito como a vontade do Senhor. A gente percebe, queridos, Deus já tinha um momento de tirar Elias daquele contexto, de arrebatar Elias, mas ainda não era o momento. Era o momento de continuar discipulando, continuar servindo, continuar vivendo para o Senhor. Então tem momentos da caminhada que nós passamos por isso. Fraqueza, limitação, de medo, de insegurança. Queremos fugir da vontade de Deus, mas Deus nos fortalece para continuar caminhando. Portanto, hoje eu me pergunto, quantos de nós somos como Elias? Quantos de nós confiamos plenamente que Deus tudo pode? Quantos de nós estamos verdadeiramente assumindo uma posição para com Deus no meio deste mundo perverso? Algumas perguntas de reflexão para nós. Será que nós temos sido pessoas corajosas, dispostas a sermos usados por Deus nesse contexto, neste mundo, nesse século? Tudo aquilo que nós temos vivenciado. Será que nós confiamos plenamente em Deus? Será que somos pessoas que, de fato, confiam no Senhor? Confiar no Senhor quando a gente está empregado, quando a gente está com saúde, quando não falta nada em casa, quando não falta dinheiro, não falta recurso, é muito fácil. Mas e diante dos desafios da vida? Será que nós temos confiado no Senhor? Será que a gente tem se colocado do lado de Deus para fazer a vontade de Deus diante desse mundo perverso, desse mundo corrompido? Coisas para nós pensarmos. Nós precisamos ser corajosos. E nós podemos ser, não pela nossa capacidade, não pela nossa força, até mesmo pela graça, pela misericórdia e pelo próprio agir de Deus.
Porque a palavra de Deus fala que Deus nos deu um espírito de ousadia para que a gente possa caminhar de maneira corajosa, servindo, adorando, proclamando a palavra de Deus, sendo bênção para este mundo. Precisamos confiar em Deus, descansar o coração. A gente fala que confia em Deus, mas a gente não descansa o coração. Ah, Senhor, confio, entreguei nas tuas mãos, mas aí a gente quer dar o nosso jeitinho, quer fazer do nosso jeito. A gente precisa aprender a confiar. Confiar tem a ver com descansar o coração no cuidado, no sustento, na graça e na provisão do Senhor. Precisamos reconhecer nossas fraquezas. Por mais que a gente possa se identificar como pessoas de fé, que confiam, corajosas, nós temos as nossas fraquezas. Não podemos esquecer disso. Até a nossa irmã que citou um exemplo, para que a gente não fique soberbo, não se orgulhe, não ache que tudo depende de nós. Pelo contrário, tudo depende de Deus. Então a gente precisa reconhecer sempre a nossa fraqueza, como pai, como filho, como marido, como servo do Senhor, como pastor. A gente precisa reconhecer a nossa fraqueza. E precisamos ser fortalecidos por Deus para continuar caminhando. No momento que você se sentir fraco, limitado, pequeno, se fortaleça no Senhor. É o que nós mais vemos na palavra do Senhor. Um Deus que consola, que fortalece, que renova o seu povo na caminhada. Por isso que uma das promessas mais marcantes, que é mais repetida nas Escrituras Sagradas, é a promessa de que Deus está conosco sempre. Porque a presença dele nos fortalece. E por isso que a palavra de Deus, a expressão que é mais usada é: não temas, porque eu sou contigo. Elias achou que ele estava sozinho. E Deus tinha preservado 70 mil joelhos que não se dobraram a Baal. Então Deus estava trabalhando. Deus não estava inativo, Deus estava trabalhando. Deus estava cuidando. Deus estava conduzindo as coisas. E nós precisamos, queridos, continuar sendo fortalecidos para continuar nossa caminhada neste mundo, violento, perdido, maldoso, corrupto. Mas Deus conta com cada um de nós para continuarmos a nossa missão de proclamação do Evangelho. Elias manteve-se fiel a Deus, sendo uma referência contra a idolatria ao Deus Baal, em defesa ao culto ao Deus de Israel. Então esse foi o marco principal do ministério profético de Elias. Às vezes a gente olha às vezes só os milagres, só as maneiras que Deus usou Elias de maneira poderosa. Mas o mais importante do ministério profético de Elias é que ele foi um instrumento de fidelidade ao Senhor, para que o povo pudesse voltar a adorar o único Deus verdadeiro. E essa é a nossa missão como cristãos, como povo de Deus, como discípulos de Jesus. Proclamar o Evangelho para que as pessoas possam reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. E que nós precisamos constantemente da graça, da misericórdia dele sobre as nossas vidas. Por isso que Deus conta com a nossa fidelidade. Às vezes a gente acha que ser fiel ao Senhor é ser perfeito. Não. A gente viu na história de Elias, a gente viu na história bíblica que não existe ninguém perfeito, a não ser Jesus, que é o próprio Deus. Mas ser fiel ao Senhor é mesmo diante das nossas fraquezas, dos nossos pecados, a gente voltar o nosso coração para Deus com arrependimento, com confiança e descansando o nosso coração na graça do Senhor. Que Deus possa continuar nos abençoando, nos fortalecendo,
Próximo domingo nós continuaremos também, né, uma outra aula, a história do maior e do menor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a história de João Batista, ligando um pouquinho, né, na história e no ministério também profético de Elias com João Batista. Não sei se alguém tem alguma pergunta, não sei se aí no Zoom tem alguém. Vamos fazer como Davi se fortaleceu no Senhor, em total desespero, como um episódio, quando a família dele, os companheiros dele, foram levados a uma cidade que moravam e foi queimado. Amém. Verdade. É se fortalecer no Senhor sempre.